Recebendo aqui no estúdio a presença, então, da nossa convidada de hoje, que é a Giane Lolli, é agente de articulação local do DEL aqui no município de Orleans, e também recebo no estúdio a Aline Nandi, consultora da FACISC. Sejam bem-vindas, bom dia a você, Aline, bom dia também a você, Giane. Bom dia, Carlos, bom dia, Bruno, Aline e a todos os ouvintes, né? Então, estamos mais uma vez aí para falar um pouquinho de sustentabilidade, né? Qual é o tema de hoje? E eu vou fazer um apanhado geral, então, do que vem acontecendo no nosso município. Como todos bem sabem, a gente tem, então, o DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local, já instalado aqui no município desde 2019. E o que o DEL veio fazer no município? Na verdade, formou-se um conselho, qual ele é tripartite, qual temos 15 entidades que compõem ele, e nele existem câmaras técnicas. Uhum. Nessas câmaras técnicas, então, a gente tem pessoas que estudam e são expertas em cada modalidade delas. E o que acontece? O tema sustentabilidade já existia no município, só que, de uma forma, assim, ele estava adormecido. E o desenvolvimento econômico vem, então, reviver isso de novo. No nosso município, a gente contava com a coleta seletiva, que faz parte, com vários movimentos aí para impedir a abertura das minas, qual foi aquele movimento que o MOVE fez lá nas Três Barras. E o que o desenvolvimento econômico fez? Vendo tudo isso, né, as consultoras com essa expertise, vendo que o município, então, tinha o potencial de conseguir esse selo da sustentabilidade, e a gente visa, então, alavancar o turismo no nosso município, buscou essas informações dentro dos setores que a gente já tinha no município. A gente conta com bombeiro, SAMU, hospital equipado, isso tudo faz, então, a gente receber essa certificação. Através do Green Destinations, que a gente recebeu lá em outubro, né? A Aline depois vai contextualizar melhor essa parte, para ficar bem claro para os ouvintes, mas, na verdade, assim, o desenvolvimento busca, então, reviver isso. Na verdade, o município já tem esse trabalho, só que às vezes está lá adormecido por conta de que a gente se envolve fazendo outras questões, atividades, e fica adormecido. E, na verdade, é isso que o DEL vem fazendo. Planejar e estruturar o município, vendo que a gente concorreu, então, com 10 estados, e a gente ficou aí classificado como sendo um município sustentável. É claro que a gente tem melhorias para fazer, qual a gente já está, então, vendo onde foi os nossos pontos fracos para, então, melhorar essa questão da sustentabilidade. Seja bem-vinda, Aline, também. Prazer de conhecê-la aqui, acho que pela primeira vez na emissora, né? Isso, obrigada. Bom dia, Carlos. Bom dia ao Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. A Gi, que está conosco aqui na mesa também. É um prazer estar aqui na Rádio Guarujá, né? E para falar um pouquinho de sustentabilidade, um tema que cada vez mais, né, a comunidade como um todo, a nível de mundo, tem falado, né? Uhum. E efetivamente, em Orleans, fazem e se desenvolvem iniciativas para tornar o mundo mais sustentável, né? Aquele pouquinho que é muito do que a gente faz aqui acaba contribuindo para esse contexto geral, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Verdade. Pensando em sustentabilidade, pensando em crescimento, como é que é possível crescer, né, e mantendo aí toda essa questão de respeito à natureza, de respeito à vida humana, à vida do ser humano na face da Terra, por exemplo, né? Uma premissa básica hoje, né, quando a gente fala de sustentabilidade, além de pensar ela nos 3 pilares, né, do econômico, do social e o ambiental, é a gente desmembrar isso dentro daquilo que efetivamente acontecem de iniciativas locais e que são boas para a comunidade. Então, quando a gente fala de que o município de Orleans ele ganhou uma premiação mundial relacionada a iniciativas sustentáveis dentro do território para atividade turística, primeiro ela tem que ser bom para quem mora aqui, né? E nesse sentido é o que a Giane trouxe do histórico, né? Ou seja, essa premiação que Orleans ganhou não é fruto da atuação do DEL, necessariamente, não é fruto desta administração somente, ela é um histórico. Desde o início da constituição do município, são levantados documentos e ações que comprovem que aqui dentro desse território existem iniciativas sustentáveis, né?
E hoje a sustentabilidade ela é tratada em 7 grandes vertentes dentro, né, do Green Destinations, reunindo aí mais de 20 instituições mundiais que tratam desta temática da sustentabilidade, incluindo a ONU, o Banco Mundial e grandes organizações que trataram agora na COP26, né, de uma repactuação para a Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E quando a gente fala de que Orleans precisa pensar o seu desenvolvimento no curto, no médio e no longo prazo, fazendo um planejamento para os próximos 20 anos, a gente precisa conversar com esses grandes temas. A gente precisa conversar com aquilo que o mundo está falando. Principalmente quando a gente fala que, dentro da atividade turística, a principal atratividade que o município tem está vinculada às ações de natureza, né? Ou seja, quando tu olha aqui pela tua janela, né, da rádio, tu vê as encostas da serra, tu vê a Serra do Rio do Rastro, tu vê uma série de atividades que são proporcionadas a partir da paisagem, dessa integração com o ambiente natural, dessa integração com o próprio rio. Então, o que a gente já fez? O que a gente está fazendo e o que é possível fazer para preservar, manter e se desenvolver a partir disso? Como que as nossas indústrias, como que a própria rádio pode desenvolver iniciativas que contribuam para a sustentabilidade? Seja na separação e na gestão de resíduo, seja na questão de redução do consumo de energia, na substituição de energias, na troca da garrafinha, né, de água que você às vezes toma 5, 6 garrafinhas por dia por uma garrafa retornável, como é o teu caso aqui que tu está usando no estúdio. E a gente acaba tomando isso como premissa básica para o teu viver, para as tuas atitudes do dia a dia e replicando isso no contexto geral. Esse é o conceito global quando a gente fala de sustentabilidade, né? É tu fazer primeiro, a partir disso, como tu influencia no ambiente que tu tá e quais as respostas que você dá a partir disso para o mundo como um todo. Então, a responsabilidade não seria apenas por exemplo, do político, né? do setor público, do setor privado, seriam de todas as pessoas envolvidas aí que movimentam diariamente no seu dia a dia, em casa, no trabalho, na indústria, enfim, no turismo em modo geral. Exatamente. A gente até comenta muito, né, Giane, nas câmaras técnicas, hoje o município tem, dentro do programa de desenvolvimento, um conselho de desenvolvimento e 5 câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas envolvem hoje mais de 100 voluntários, né, que foi a nossa certificação ali em setembro. E todos estes, hoje, falam minimamente uma linguagem similar daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser, né? O planejamento que esses grupos de trabalho fazem, eles dão respostas a isso que o município quer ser. Mas tudo isso é feito com base naquilo que a gente já tem, naquilo que a Giane falava, na expertise das pessoas, né? E transformar uma sociedade, transformar a realidade, planejar um município, ela depende dessas iniciativas individuais de cada um, pensando na resposta para a coletividade. Então, quando o município se inscreveu nessa premiação do Top 100 da Green Destinations, onde eles premiaram 100 destinos do mundo com iniciativas sustentáveis, ações de empresas e de pessoas individuais fazem parte do histórico do município para comprovar que, no eixo, por exemplo, de ambiente e natureza, ou no eixo lá de turismo e cultura, né, que existem ações que acontecem dentro do território, que não somente dentro da gestão pública municipal, mas que dão respostas a isso, né? Então, tem um ambiente lá sobre economia, ações da CDL, da Associação Comercial, de outras instituições locais. Quando a gente fala de bem-estar social, né, a gente fala de como que nós inserimos as pessoas de menor renda e menores condições sociais dentro do contexto da sociedade, promovendo a sustentabilidade, dando respostas também para o turista. Então, é toda uma interligação e que justamente faz com que cada pessoa ela se sinta responsável e presente nesse processo. Porque de nada adianta você pensar um planejamento, né? E aqui na rádio vocês têm uma equipe que pensa constantemente isso, né? Ou seja, toda essa mudança que você nos falava antes que o rádio, a nível de Brasil, está passando, precisou de um planejamento, precisou de uma reestruturação, precisou vocês repensar a imagem, precisou vocês repensar a linguagem. E quando a gente fala do município, é a mesma coisa,
né? Ou seja, qual é a nossa cereja do bolo? O que nos torna diferente dos outros? O que vai fazer o nosso município garantir qualidade de vida para as pessoas no contexto geral? E como que eu conecto tudo isso com o desenvolvimento econômico financeiro, né? Ou seja, é como que tudo isso dá respostas também para que a gente tenha se encaixa, para que eu eleve a renda dessa população, para que eu eleve as condições das nossas empresas serem competitivas e, a partir disso, a gente tenha condições efetivas de dar resposta para esse todo, né? Então, é o conjunto. E hoje fica cada vez mais claro para todos nós que falamos sobre sustentabilidade, o quanto essas interconexões são importantes, né? E aí a gente tem encontrado muita gente com essa pegada aqui na cidade, né? Esse ano nós inscrevemos o case do MOVE, que é o Movimento Orleans Viva, que tratou dessa dinâmica, né, de preservar as nossas encostas, de preservar essa paisagem. E esse case, essa história de sucesso de vocês garantiu 40% da nota do município dentro dessa certificação, dessa premiação, né? E para os próximos anos, a gente precisa de mais cases, de mais histórias, de novas iniciativas que deem respostas para tornarmos Orleans uma cidade melhor para quem vive aqui, conversando com turismo sustentável, né? E a gente tem sido muito mais feliz ainda, porque não ficamos só lá naquele momento de inscrever para o prêmio, de colocar informações dentro do sistema, né, Gi? Tem sido feito todo um movimento de integração com essas entidades para continuar pensando em iniciativas que deem respostas àquilo que a gente ainda não está tão bom, né? Então, isso também é bacana quando a gente pensa no longo prazo, né? Porque, na verdade, assim, a nossa responsabilidade só aumenta. Então, a gente tem o case, ele tem que continuar e tem que melhorar. E a importância das pessoas aqui do município entender essa importância. Porque, por exemplo, assim, chega uma pessoa, no primeiro lugar que eles vão parar para pedir uma informação é num posto de combustível, numa farmácia, que é o que temos aberto 24 horas. A importância dessas pessoas é saberem como o município está se organizando, de dar boa informação. Porque é tão bom quando a gente chega numa cidade vizinha e não conhece que tu é bem recebido, isso tudo conta na pontuação. Porque, como a Aline mencionou, a gente tem que comprovar isso. Não adianta eu dizer assim, não, Orleans é sustentável, Orleans é organizado, se daqui a pouco vem um visitante aqui e isso não é realidade. Na verdade, a gente vai ficar sendo testado e sendo monitorado por isso. Quando a gente convida, então, para as pessoas participarem, porque, na verdade, a gente vai precisar de formação lá na escola, de formação em qualquer setor, em qualquer entidade. Por isso, o engajamento de as pessoas entenderem que esse processo é do munícipe, não é, como a Aline falou, dessa administração ou de quem está à frente nesse momento. Porque nós somos passageiros, só que tem que ficar para as futuras gerações. E a importância, assim, de as pessoas se sentirem pertencidas a esse processo. Qual é o papel da federação nesse caso, Aline, né? A importância também da federação para os municípios daí? Bom, é bem bacana quando a gente fala, né, de pensar isso na coletividade, a federação também tem esse papel. Hoje, a federação, ela detém a metodologia para a implementação do Programa de Desenvolvimento Econômico aqui no município. Então, a FACISC venceu uma licitação em 2019, implantou todo o processo inicial de estruturação do planejamento e, no segundo ano, o acompanhamento das ações, formatação de novos projetos e alinhamentos com essas perspectivas novas que têm surgido, né, no debate do desenvolvimento econômico. E a federação, hoje, ela lidera uma rede chamada Rede Del Turismo, que é uma rede de desenvolvimento, né, para o turismo a nível de Brasil. Hoje nós já somos 6 estados, com mais de 50 municípios. E o papel da federação é integrar esses diferentes atores, integrar os diferentes municípios, as gestões públicas, os parceiros, essa rede de voluntários que os programas de desenvolvimento em cada município dos estados que a federação atua, né? Junto com outros parceiros, como no Rio Grande do Norte, o Senac, junto com a Federa Minas em Minas Gerais. Então, todo esse grupo forma uma rede para pensar o desenvolvimento do turismo a nível nacional, com as especialidades de cada região, com as especialidades de cada município. E a federação, dentro dessa rede, ela pactuou, então, né, uma parceria com a Green Destinations, que é uma certificadora holandesa de destinos sustentáveis, que eu falei antes, né, que ela integra hoje uma rede de mais de 20 parceiros a nível de mundo, também para pensar a sustentabilidade de destinos. E todo o processo de
inscrição, acompanhamento, treinamento do pessoal aqui interno para fazer o cadastramento das atividades dentro da plataforma para a gente concorrer à premiação, fazer as revisões agora, né, do feedback que a Green Destinations nos dá, dizendo, olha, aqui vocês têm nota melhor, aqui a nota não está tão legal, aqui já está ok, né, está tudo certo, continuem fazendo assim. Dentro desse processo, a federação, a nossa equipe de mediação aqui no município, ela tem esse papel de estar junto, de orientar, de fomentar e de trazendo essas novas perspectivas e fazer esses vínculos. Como que aquilo que a gente faz aqui dá resposta às ODSs, como que aquilo que a gente faz aqui, né, enquanto território, enquanto município, dá resposta a Green Destinations e esse processo de certificação. E como que tudo isso integrado dá respostas ao município como um todo para a gente garantir a qualidade de vida da população que está aqui. E que quando o turista chega, e aí a gente falando nessa perspectiva do turismo de forma mais específica, né, ele perceba que a população local ela tem uma qualidade de vida boa. A gente tem, né, avançado nesse processo, então o grande desafio é a gente estar entre os 50 melhores municípios com qualidade de vida no Brasil, né, nos próximos 20 anos. E tudo isso precisa ir conversando, as iniciativas locais precisam ir conversando. E a FACISC traz metodologias para que isso aconteça. Quem faz o trabalho na prática? Né? É a população local. São os voluntários das câmaras técnicas, são os membros das secretarias envolvidas nos trabalhos também de atuação e integração lá da ação da secretaria com aquilo que o município precisa ser, estar e fazer. Né? É a atuação do próprio conselho, que hoje reúne 15 entidades dentro do Conselho de Desenvolvimento, de forma voluntária, pensando isso, né, para o futuro, pensando as ações, dizendo, olha, isso aqui não está legal, vamos ajustar? Gente, beleza, qual é a estratégia de ajustar, né? A gente sempre diz, quem faz o trabalho sujo é quem está no território, porque é quem vive isso, é quem sabe o que a cidade tem, é o que sabe como a gente pode fazer para chegar lá. Nós somos moderadoras e mediadoras desse processo enquanto federação, né? E no que tange essa premiação e um processo de certificação, a gente traz toda a expertise da rede, todas as metodologias, as capacitações que estão envolvidas para que o conhecimento fique aqui. Para que a cidade não fique dependente da Mari e da Aline, que são as consultoras nesse momento do programa. Mas cada um recebe uma parte e um todo da metodologia, a Giane recebe o todo da metodologia, para que quando vencer o contrato, o município tenha condições de caminhar sozinho e seguir esse norte do planejamento que está sendo traçado. É aquela velha história, né? Põe a mão na massa quem está na ponta final, que conhece a realidade de cada município, que é diferente um do outro, né? Exatamente. De cada região também. Nesse sentido, Orleans ficou entre 8 cidades, é isso? Com a premiação? Isso, nós concorremos com 11. Dos 11, 8 foram certificados e dos 8 nós estamos, né, a nível de Brasil. A nível de Brasil. E aí foram 265 cidades, se eu não me engano, inscritas no mundo inteiro, ou destinos, né, destinos turísticos. E destes, então, a Green Destinations escolhe 100 no ano que realmente alcançaram uma pontuação excelente. E entre estes está Orleans, né, concorrendo aí com grandes destinos, inclusive a nível de estado, né? Bombinhas esse ano se credenciou também e passou. Então, eu sempre digo que nós estamos entre os melhores e com os melhores. Porque existem grandes destinos mundiais que todo mundo olha, né? Fernando de Noronha foi premiado há uns 3 anos atrás também dentro dessa certificação. E aí a gente diz, caraca, né? A gente está ali, junto com o Fernando de Noronha. Claro que com perspectivas diferentes, com ações diferentes dentro do território, mas que dão as mesmas respostas para as dinâmicas que tratam da sustentabilidade a partir da nossa realidade. E isso é o bacana de você fazer parte de uma rede internacional. Porque assim como o DEL, ele tem uma metodologia que olha a realidade do município, a Green Destinations, essas outras metodologias que a gente traz para o município enquanto federação, também trata disso, né? O pensar global e o agir local, que é uma premissa básica do programa hoje, né? Muito bem, o nosso tempo já está se esgotando aqui. Queria agradecer a Giane, a você, a Aline também, pela presença aqui no estúdio e dizer que, olha, é muito bom ouvir isso, né? Ouvir que Orleans está entre essas regiões mapeadas aí para a questão, principalmente na questão sustentabilidade, né? É um tema interessantíssimo
e a questão também do turismo, que vem calhar muito bem a nossa região. Para quem conhece um pouco daqui da nossa realidade, sabe quantos pontos turísticos nós temos que não são explorados, né? Explorados no sentido de trazer mais movimentação econômica e desenvolvimento na região como um todo. E também na questão também de manter, né, as famílias lá no campo, de repente com as suas atividades, não ligadas mais talvez à produção de fumo, à fumicultura, enfim, mas na questão do turismo, enfim, manter o homem do campo no seu local que ele mais gosta, que ele mais acompanha no dia a dia. Muito obrigado, Giane, obrigado também, Aline. Obrigado, Carlos, né, a oportunidade. Essa fala que você fez no final aí é uma outra grande pauta que a gente vai começar a trabalhar também para as pessoas do interior entenderem que esses visitantes estão indo lá e vão levar o nome do nosso município para outros locais, né? A gente sabe que o pessoal do interior vive naquele cotidiano dele ali e pensa assim, estão invadindo a nossa privacidade. Na verdade, não, a gente está vendendo o nosso município. É uma questão de a gente se organizar. Uhum. Mas isso é para uma outra pauta, a gente combina. Muito obrigado pelo espaço. É a gente está à uma disposição. opção de fonte de renda que vai ter com certeza aí bons caminhos pela frente, né? Exatamente. São passos que a gente vai seguindo, né? Exatamente. Esse é o planejamento a médio e longo prazo, né? Logo, logo a gente está chegando nesse município, então, de área rural com o turismo implantado e organizado. Agradecer, né, em nome, então, de todos os nossos voluntários, da nossa equipe, da minha colega consultora Mariane também, né, que está em deslocamento nesse momento para estar conosco para um dia de atividades, hoje com as câmaras técnicas, com o conselho à noite também aqui no município. E dizer que a frase que a gente sempre repete, né, o melhor lugar do mundo é onde a gente está, que vocês possam fazer todos os dias Orleans o melhor lugar do mundo, né, cada um contribuindo do seu modo, do seu jeito, da sua forma, fazendo coisas muito simples no dia a dia, mas que possam dar respostas para esse mundo melhor que a gente acredita. E planejar o desenvolvimento das cidades tem que passar por isso, né? Por esse senso de pertencimento, por esse valor daquilo que é nosso e, principalmente, a gente saber olhar para a nossa janela e perceber o quanto a gente tem de diferencial dentro desse território. Grande abraço a todos vocês, sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez.